Olá, criptomaníacos! Estão sentindo esse cheirinho de crise? Contem comigo. Possível guerra de Irã contra Israel. Dólar subindo. Ouro batendo alta histórica. Bitcoin caindo. Aparentemente, os investidores estão fugindo do risco. Estão indo para as opções mais seguras no momento de instabilidade mundial. Será que você deveria vender as suas criptomoedas para se proteger ou não é tão sério quanto parece? Agora, esteja você comprando ou vendendo criptomoedas, você precisa operar dentro de uma corretora, dentro de uma exchange de criptomoedas confiável e que tenha taxas baixinhas. E eu recomendo aqui no canal que você use a Coinex, patrocinadora do canal, e que na semana que vem eu devo inclusive fazer uma distribuição de moedas para vocês, como eu costumo fazer aqui, né? Pegar algum token que esteja bombando e fazer aí uma distribuição para os inscritos do canal e que são cadastrados, obviamente, na Coinex. Então não perde tempo, aproveite agora e já faça o seu cadastro usando o QR Code que está aqui embaixo, né? Lendo com seu celular, a sua câmera de celular, ou com o link que está na descrição. Bom, podem existir diversos fatores que levam o Bitcoin a cair e carregar todo o mercado de criptomoedas junto. Mas uma notícia que saiu hoje e que abala a confiança mundial é essa aí da tela. A ameaça de Irã atacar Israel é real, diz Casa Branca. E como sabemos, guerras estão associadas a crises econômicas. Falou em guerra, o investidor tira o dinheiro dele dos ativos mais arriscados, mais agressivos e migra para o que ele considera ser mais seguro. Por exemplo, dólar, ouro. E olha só o que aconteceu com o dólar hoje. Aqui no Brasil, finalmente ele rompeu essa faixa, né? Ele já vinha subindo, esse aqui é o gráfico do ano, né? Então temos aqui o year to date, ou seja, do início do ano até hoje. Já percebíamos um canal aqui fazendo o preço do dólar subir e agora tivemos esse rompimento desse canal fazendo uma disparada de preço e o dólar aí subindo acima dos R$ 5,14. Afinal, nesse momento, ninguém quer ter shitcoin na mão. Então sai da shitcoin brasileira e migra para um dinheiro mais forte, para moeda mais forte, que no caso é o dólar. E por incrível que pareça, o mercado em geral ainda olha para o Bitcoin como um ativo de risco, como um ativo associado, por exemplo, às ações. Então, tá dando confusão, vamos sair do Bitcoin. E quando eu abro o meu gráfico semanal, nós notamos que o preço continua aqui sobre esta linha amarela que liga os topos que a gente teve lá em 2021, tanto os 65 mil dólares quanto os dos 69 mil dólares aqui em novembro de 2021. Então, o que aconteceu? Rompemos essa linha amarela e estamos usando ela de suporte. E continua fazendo suporte, pessoal. Não tem nenhuma alteração em relação a isso, né? O preço continua caminhando sobre esse suporte aqui, que está posicionado nos 66 mil dólares. Então o pavio veio aqui embaixo no 65, voltou para cima, estamos aqui na semana, né, que esse gráfico é semanal, acima da linha amarela, no momento de 66.800, acima dos 66 mil dólares. Então, tudo normal e alinhado também com o outro ciclo, né? Onde nesse momento aqui que vocês estão vendo de rompimento da alta histórica anterior, de dezembro de 2017, o preço lateralizou. Ele não conseguiu superar essa região tão facilmente. Então, estamos também no mesmo processo agora. E eu quero mostrar para vocês aqui qual seria o risco no caso de um rompimento abaixo dos 66 mil dólares no gráfico semanal. Vou trazer para isso, primeiro, Bollinger Bands, as bandas de Bollinger, que vocês vão notar aqui, ó, como estamos no topo da banda de Bollinger, e geralmente quando encontramos esse topo, vocês percebem que tem um recuo de preço. Marquei aqui algumas vezes no gráfico, né, como esse recuo costuma acontecer para o meio, né, para essa linha que divide aqui, ó, a banda de baixo e a banda de cima. Vocês percebem que bate no topo, recua para ela uma vez. Bate no topo, recua para ela duas vezes. Na terceira vez rompeu e veio buscar a banda de baixo. Tá? Por isso está na cor vermelha aqui. E na quarta vez bateu no topo, recuou justamente para a linha do meio. Então, olhando por esse gráfico, poderia acontecer no caso de um rompimento dos 66 mil dólares, de recuarmos até esta linha do meio, que está aqui posicionada ao redor dos 52 mil dólares, ou seja, bem distante do preço atual de 66. Isso aqui seria preocupante. E para confirmar ainda mais isso, eu posso trazer um outro indicador, que é o Super Trends, que indica momentos que deveria ficar comprado ou vendido. E notem aqui como ao longo da subida, o normal é que o preço recue até
até a linha do meio da Bollinger Band e muitas vezes próximo dessa linha verde do Super Trend, tá vendo? Aqui no 1 aconteceu isso, no 2 nem precisou chegar tão perto, no 3 que rompeu a linha do meio, veio para onde? Justamente próximo à linha verde do Super Trend. Também no quarto recuo aconteceu de aproximar aqui da linha verde da Super Trend. E onde é que está a linha verde do Super Trend agora? Coincidindo exatamente com essa linha do meio das bandas de Bollinger, ou seja, batendo exatamente no mesmo ponto de 52 mil dólares. Agora, vai cair para essa região? Na minha opinião, não, tá? Mesmo o rompimento da linha amarela não vai chegar até aqui embaixo e eu vou explicar agora para vocês por que eu acho que não teremos um recuo abaixo dos 60 mil dólares. Tá aí na tela para vocês. Primeiro uma linha branca marcando os topos lá de trás, né? Vocês percebem a linha passando aqui nos 60 mil dólares. E um canal formado acima dessa região dos 60 mil dólares. Vou dar um zoom para vocês, ó. Pra vocês notarem aqui esse canal que vai do topo de preço nos 73 mil dólares, alta histórica, até um fundo nos 60 mil dólares. E esse canal vai sendo respeitado há muito tempo, desde o final de fevereiro desse ano. Ou seja, há mais de 40 dias. Existem 3 fases para o halving do Bitcoin. Primeira fase, correção final antes do halving. Ela costuma acontecer poucas semanas antes do halving aparecer. E nesse caso da gente, já aconteceu essa correção. Estão vendo aí no gráfico, mais uma vez, o canal. E olhem só como em somente 6 dias, do topo, né, aqui ó, dos 73 mil dólares até esse ponto aqui nos 60 mil dólares, 6 dias tivemos uma queda de 17%, uma queda forte, comparável a quedas de ciclos anteriores. Por exemplo, no ciclo anterior, lá em 2020, nós também tivemos uma queda de 17%. É isso que forma esse canal aqui, que se mantém por muito tempo. Ele começa sempre antes do halving e ele se mantém de algumas semanas até alguns meses após o halving. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que o preço não deveria sair desse canal entre 73 e 60 mil dólares por algum tempo. E essa é a segunda fase do halving do Bitcoin, que chamamos de reacumulação, onde o preço ele vai respeitar esse canal desde antes do halving, como estamos passando aqui há mais de 40 dias, até algumas semanas a meses. O limite foi 5 meses após o halving. Essa é uma fase de tédio e muitas vezes de decepção, principalmente para novos investidores. A pessoa entra com a história do halving achando que vai ficar milionária de um dia para outro e o preço não sai do lugar. O preço fica aí 60, 65, 70, 68, 66 por muito tempo. E os investidores mais novos acabam realizando, acabam saindo, acabam vendendo os seus bitcoins e gerando, portanto, uma limpeza de mercado, inclusive com a queda da alavancagem necessária justamente para que aconteça um pump na sequência. E é justamente esse pump, essa subida de preço, que gera um rompimento desse canal por cima, né? Rompendo aqui a região dos 74 mil dólares e entramos finalmente na terceira e última fase do halving. Essa é a fase da alta parabólica, o momento onde o preço rompe essa região do canal e aí dispara de forma absurda rumo a regiões desconhecidas, 80, 100, 120 mil dólares, de forma tão rápida que é impossível para aqueles que venderam, para aqueles que saíram do mercado, retornar. Essa fase como um todo, desde o momento do rompimento, disparado de preço, até o fim do ciclo de alta, costuma durar cerca de 1 ano. Então, meados de 2025. E é por isso que eu não acho que a gente vai romper para baixo desse canal, ou seja, cair abaixo dos 60 mil dólares. Isso não seria normal. Voltando aqui para o ciclo anterior, vocês vão perceber exatamente esse canal sendo formado quando a gente está rompendo a alta histórica do ciclo anterior. Aqui em 2021, como eu mostrei, ó, é esse momento que a gente está passando, né? Tentar romper a alta histórica anterior, formando esse canal. Olha só aqui no ciclo lá de 2020. Vocês estão vendo a mesma coisa, ó. Na linha branca que marca o topo de 2017, ou seja, o topo anterior, a gente tem a formação do quê? De um canal. Olha aqui, pessoal. Mesma coisa, ó. Vários e vários dias preso dentro de um canal, que aqui no caso ia dos 20 mil dólares até aqui embaixo nos 16 mil dólares. O preço sobe, bate, sobe, bate, sobe, bate. Olha só, e a queda que a gente teve formando esse canal
aqui de reacumulação foi também na casa dos 16%, 17%, exatamente igual ao que a gente está vendo nesse momento. E quando tem um rompimento, como falei para vocês, ó, um rompimento sobre aqui, ó, o topo do canal, olha só a disparada absurda de preço muito rapidamente, gente. Saindo aqui dos 20, dobrando de preço, indo para 40 mil dólares, tá? Muito rápido. Aqueles que venderam dentro desse canal porque ficaram entediados, eles não conseguiram acompanhar, não conseguem mais voltar. Quando você viu, pronto, você compra agora só metade dos bitcoins. E mais uma coisa que também gera canal é quando o Bitcoin está passando pelo halving, exatamente o que a gente está passando dentro de uma semana, esse período agora. Então, lá no ciclo anterior, o halving não aconteceu nesse momento de rompimento, né? Ele aconteceu antes, ele aconteceu em maio de 2020. Olha só o que aconteceu em maio de 2020, o halving foi no dia 11 de maio, portanto, nesse dia aqui, ó, tá vendo? E olha só, antes do halving e depois do halving, temos o preço preso dentro de um canal, que na época aqui ia dos 10 mil dólares mais ou menos, até aqui embaixo nos 8.400 dólares. Então o preço ficava preso aqui, ó, durante muito tempo. Você percebe que desde abril de 2020 até romper em julho de 2020, então são vários meses aqui preso dentro do canal, e o rompimento, como a gente falou, gera uma subida forte no preço. Portanto, as duas situações que estamos passando agora, de forma conjunta, tanto romper o halving quanto romper a alta histórica, geram canais, formam canais. E no caso, a gente está com as duas coisas ao mesmo tempo. Estamos tanto rompendo a alta histórica do ciclo anterior, né, que é essa linha branca aqui, que marca lá os 69 mil dólares de 2021, como também estamos passando pelo momento de halving. Por isso, é normal, é natural esperarmos que o preço fique preso dentro de um canal de preço, que nesse caso agora vai dos 73 até os 60 mil dólares. Toda essa análise gráfica que eu acabei de mostrar para vocês, você também pode fazer no seu gráfico, na sua casa, sem depender de mim ou de qualquer outro influenciador de criptomoedas. Basta ter uma noção básica sobre gráfico, sobre análise gráfica, análise técnica. E é isso que a gente ensina você no curso Profissão Trader, um curso voltado justamente para você que não é trader ou que começou a ser trader há pouco tempo, então está aprendendo justamente, tem que entender padrões gráficos, qual é a hora de entrar no ativo, a hora de vender o ativo, sair fora do mercado. Tudo isso é muito importante para que você não tenha prejuízo nesse ciclo de alta. No curso Profissão Trader, você vai ter acesso ao módulo 1, Fundamentos do Trading de Criptomoedas, ao módulo 2, Análise Técnica e Prática do Trading, módulo 3, Aprofundamento do Trading, módulo 4, as 5 regras do gerenciamento de risco, que é um e-book, e também as minhas 10 apostas para o novo ciclo das criptomoedas. Estou falando aqui sobre altcoins que são apostas para esse ciclo. Tudo isso você recebe por um preço irrisório de R$ 19,66 em 12 parcelas. O link para o curso está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas voltando aqui para o assunto do vídeo, Guilherme, a gente viu o impacto que uma possível guerra, um possível conflito entre Irã e Israel está gerando nos ativos de risco. E o mercado, como você falou, considera Bitcoin e criptomoedas como ativos de risco. Isso não pode se alastrar e derrubar o mercado de vez? Vamos entender melhor qual pode ser esse impacto para o BTC. Um primeiro sinal de alerta que a gente deveria ter é com o ouro batendo alta histórica. Sim, isso é preocupante. Isso indica que o mercado está tentando se proteger de alguma coisa. Você não sabe o que é, mas as pessoas compram ouro quando elas não estão com segurança em ativos, até mesmo como a moeda estatal, como a moeda fiat, né? A dólar, real. Então elas compram mais ouro em momentos de crise. O gráfico na tela mostra justamente o ouro rompendo a sua alta histórica anterior, marcada por esta linha de tendência na cor vermelha. Então bateu várias vezes aqui nessa linha de tendência, né, não conseguia romper a alta histórica e agora teve um rompimento dessa linha e uma disparada no preço do ouro. Isso sim é uma ameaça, é um alerta para a gente de que tem algo estranho no ar. Por exemplo, lá em 2007, aqui é 2006, né? Lá em 2007, vocês percebem o ouro rompendo para uma nova alta histórica depois de 1 ano e meio. Então ele faz esse rompimento em 2007 e o que aconteceu na sequência foi uma alta histórica de desemprego nos Estados Unidos, seguida da crise econômica, crise financeira mundial de 2008.
Da mesma forma, uma alta absurda do ouro no ano de 72, aqui é 71, né? O próximo ano 72, você vê o ouro disparando, a linha amarela disparando, levou a uma inflação, o CPI no caso aqui dos Estados Unidos, né? A inflação, que é a linha preta, a ter uma disparada absurda, atingindo aqui 12%. Dos Estados Unidos, pessoal. 12% de inflação acontecendo depois do ouro começar a subir. Então o ouro sobe primeiro e depois a inflação dispara, tá? Saindo aqui, ó, dos 3% e batendo em 12%. A mesma coisa acontece em 1978, percebam? 77 está aqui, um ano depois, em 78, o ouro rompe esse topo, tá vendo? Tem um rompimento do ouro, uma disparada do ouro, e na sequência a inflação sai aqui dessa região dos 5% e vai bater em 15% nos Estados Unidos. E agora o ouro finalmente rompe a sua alta história, como vocês estão vendo aqui em cima, e a inflação nos Estados Unidos está aqui embaixo, pessoal. Está bem abaixo aqui. O que vocês esperam que aconteça com a inflação a partir de agora? O ouro é inversamente correlacionado com a taxa de juros. Ou seja, se o ouro sobe, a taxa de juros tende a cair. Se o ouro cai, a taxa de juros tende a subir. Então eu vou inverter o gráfico do ouro e colocar ele sobre a taxa de juros para vocês observarem uma correlação. Notem aqui o ouro, novamente a linha amarela, taxa de juros aqui, ó, 10 anos nos Estados Unidos, a linha preta. Então, como está invertido o gráfico do ouro, as duas coisas andam juntinhas. Só que o que aconteceu agora, pessoal? Olha só a diferença que está. Né? O ouro aqui, no caso, esse gráfico está caindo porque ele está subindo, esse gráfico é invertido, né? Então, a linha amarela está desabando e a linha preta está disparando. O que vocês esperam que aconteça com essa linha preta? Se existe uma correlação tão forte, ela vai ter que voltar a se aproximar da linha amarela. O que eu estou falando para vocês aqui é que isso está antecipando, na visão dos investidores, uma correção dessa taxa de juros. Ou seja, taxa de juros americana tende a desabar e os investidores já estão prevendo isso. E claro, taxa de juros mais baixa, inflação sobe. Tudo isso vai ser uma consequência do quê? Recessão econômica. E é aí que começa o problema. Geralmente, numa recessão econômica, onde você busca primeiro o dinheiro? Naquilo que é mais confiável, mais seguro ou naquilo que é mais arriscado? Mais arriscado. Então, por exemplo, o nosso real aqui no Brasil, nossa shitcoin brasileira, tende a sofrer. Ninguém vai querer ficar com um shitcoin na mão. Vão vender reais, vão migrar para dólares e a tendência é que o real se desvalorize contra o dólar. E você aí que guarda suas economias em real, vai se dar mal. Mas vamos lembrar que a narrativa do Bitcoin junto ao mercado tradicional, principalmente devido à entrada da BlackRock, da Fidelity, aquelas grandes gestoras que agora precisam fazer esse produto vender, mudou. Eles não olham mais para o Bitcoin como veneno de rato. Agora o Bitcoin é o ativo do futuro, é o ativo de proteção, muito mais próximo do ouro, inclusive. Isso pode fazer com que o Bitcoin siga o movimento do ouro, que, se olharmos graficamente, está posicionado para continuar subindo. Olhem aí no gráfico do ouro como temos uma formação xícara com alça, correto? E o que acontece nessa formação? O rompimento aqui do topo dessa xícara com alça indica uma continuidade de movimento. E aí, onde é que estaria aqui o nosso alvo? O alvo estaria lá em cima dos $2.700, tá? Então teríamos uma subida do ouro muito forte nos próximos meses. Mas será que o Bitcoin realmente vai acompanhar o movimento do ouro ou isso é papinho de quem tem um canal de criptomoedas? Para ter certeza disso, a gente precisa pegar o quê? O gráfico de correlação entre os ativos. Será que quando o ouro sobe, o Bitcoin sobe também? Será que quando o ouro cai, o Bitcoin cai também? Bom, vamos descobrir. Está na tela para vocês, Bitcoin Ouro, correlação trimestral. Então temos aqui nesse gráfico, desde o início de 2023 para cá. E vocês percebem que, sim, existe uma grande correlação. Está apontando aqui ó, em 0,82, o máximo seria 1, né? Então a correlação aqui entre Bitcoin e ouro parece estar bem forte. Olha só, ouro sobe, Bitcoin sobe. Ouro cai, Bitcoin cai. Ouro sobe, Bitcoin sobe. Ouro cai, Bitcoin cai. E o que vimos agora mais recentemente foi, enquanto o Bitcoin, linha preta, lateraliza há mais de 40 dias, como mostrei para vocês, o ouro, do nada, teve essa subida absurda aqui. Olha a linha amarela subindo com tudo. Se o Bitcoin continuar acompanhando o movimento do ouro, como vem acontecendo desde 2023, a tendência seria o quê? Ele ser visto como um ativo de proteção nesse momento de turbulência e também apresentar uma subida em breve.
Isso é uma garantia? Não é uma garantia, mas existe uma forma de você se proteger disso. Como eu falei para vocês, a gente está dentro de um canal. Caso rompa para baixo desse canal, ou seja, abaixo dos 60 mil dólares, a minha sugestão seria: diminui a sua alocação em Bitcoin, porque ele rompeu um canal que não era para ser rompido, o que indica que o mercado vai estar se posicionando contra o Bitcoin, ou seja, não enxergando ele como um ativo de proteção, que eu acho que vai enxergar. E de uma forma ou de outra, a pior coisa que você poderia fazer é se posicionar em reais. Como eu falei para vocês, real, então, é menos proteção ainda. O investidor vai fugir do real em momento de crise. Então, não é proteção. A sua dúvida seria dólar, ouro ou Bitcoin. E somente isso, porque até imóvel no Brasil é arriscado, como a gente viu na notícia de hoje. STF valida a cobrança de PIS e COFINS sobre receita de aluguel de imóveis. Então, para você que não entendeu ainda, a única propriedade privada que existe atualmente se chama Bitcoin. Todo o resto é uma concessão. É um aluguel que você tem para o real proprietário. Você paga um aluguel para o Estado, mesmo sendo seu. Ah, é meu imóvel. Não, você vai pagar PIS, COFINS, vai pagar IPTU, você paga um aluguel mensalmente para o dono real, que é o Estado. O único ativo que é seu de verdade, que é a sua propriedade privada, é o Bitcoin. Então, nem faz sentido no Brasil você tentar se proteger comprando imóvel ou ficando em reais. Como eu falei, eu acho que isso é somente uma correção natural dentro de um canal que vai se estender para lá do halving, mas quando rompermos esse canal para cima, vem uma explosão absurda. E eu espero que vocês estejam posicionados em Bitcoin nesse momento. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.